Então tá, hoje aqui então a gente tá no meu ArtStation aí, e eu tô querendo mostrar pra vocês então como é que eu desenvolvi essas cenas aqui, que eu fiz utilizando ZBrush e um programa chamado Octane Render. E se tudo correr da maneira correta aí, vocês vão ter um melhor entendimento de como é que eu desenvolvo essas cenas. Então esse render aí, inicialmente aqui, já vou voltar pro começo pra mostrar. Eu pensei num storytelling enquanto eu estava desenvolvendo o projeto, então eu tinha uma ideia original, fixada já, assim, eu não tinha noção nenhuma do que ia acontecer. Eu só tinha noção de que eu ia usar o desculpa, o DAZ Studio para pegar a base do modelo e começar a partir dali. E como esse projeto todo foi feito numa sentada só, então tu não tem o tempo que tu, como é que eu vou dizer assim, de planejamento que tu teria em outro projeto. Então é meio que um estudo, sabe? Então a ideia inicial que eu tive era mais ou menos num personagem que foi exilado, assim. Talvez um deus caído, alguma coisa do tipo. E com o passar das milênias, assim, ele se tornou quase que uma estátua viva, assim, não conseguia mais se mexer. E a partir desse exílio que ele teve, ele começou a projetar a consciência dele no mundo externo, assim, e começou a manipular a consciência como se fosse quase uma coisa física, assim. Então é mais ou menos essa é a história assim desses renders, né? Tá. Isso não foi um briefing passado, isso foi surgindo com o projeto. Com o projeto, exatamente. Então, tipo, eu comecei até com o render da bolinha aqui, porque eu queria algum material que fosse emissivo e gerasse algum tipo de reflexo no chão. Era só essa a ideia. Mas com o desenvolver do render ali, eu vi, nossa, isso é muito legal se de repente essa esfera se transformasse num ser humano e tivesse... Porque quando tu bota dois personagens, né, em vez de um só, tu tem storytelling. Um só, tu não tem storytelling, né? Então eu pensei que daqui a pouco ele projetou a consciência dele de uma maneira tão forte que ele criou um corpo físico quase feito de luz, assim. Meio que uma parada mitológica, né? Tá. E ele se apaixona, então, com aquele ser ali, né? E ele cria, sei lá, a raça humana que tá desprendida do corpo de Deus. Então é quase que uma... Como é que eu vou dizer assim? É bem a questão da Bíblia, assim, né? A questão dos deuses, que é o ser humano é feito... Analogia. A base da visão de Deus, exatamente. Enfim, e daí ele vai abandonar aquele corpo ali, né, que não serve mais ele pra viver uma vida iluminada, assim, alguma coisa do tipo. Mas isso tudo veio junto com o processo. E como todos os meus projetos, até se vocês forem entrar no ArtStation, todos eles têm a mesma linguagem, assim, eu tô desenvolvendo e a ideia vai vindo junto, assim. Então esse aqui é o Caçador de Sonhos, por exemplo. E os sonhos são tipo esses insetos feitos de luz, assim. E ele coleta eles. Algo do tipo, assim. Tá. Aí a gente já entra bem na parte de concept mesmo. Exatamente. Né? Então, Além de todo esse processo técnico e artístico que tem nas imagens, tem toda essa parte por trás de concept mesmo. Aí essa tua base de concept, ela veio muito de tuas referências pessoais, ou teve um estudo direcionado para desenvolver concept? Foi as duas coisas, né? as duas, mas eu acho que tem um bom ponto. No sentido que, tipo, concept artists, eles são diferentes por causa da bagagem visual que eles têm. Tu consegue ensinar a escultura de uma maneira técnica, mas tu não consegue ensinar as nuances de concept art da mesma maneira, sabe? Tu consegue ensinar pensamento lateral para criar um concept legal, né? Por exemplo, eu vi esse monge com uma faixa vermelha na boca, assim, né? Sei lá. E aí tu imagina que aquela faixa vermelha poderia ser um braço vermelho que sai dentro da boca do personagem. Tu consegue pensar lateralmente assim, e ensinar isso, né? Mas como é que aquele braço vai aparecer, né? Qual é a cor do braço? Por que o braço é daquele jeito? Se ele é um braço insectoide, se ele é um braço de ogro. Isso tudo são coisas que vão vindo da tua bagagem, né? Como artista, das tuas referências. Então é a mesma coisa para todos os meus projetos aqui. Às vezes você tenta pensar num tema, às vezes você tenta pensar em duas coisas diferentes e tenta juntar elas, coisas que não são relacionadas, por exemplo, monges e água-viva, sabe? Como é que isso poderia funcionar? E daí tem toda a questão da linguagem visual, né? E funciona, sabe? Isso que eu acho muito legal. E pra mim, sempre foi muito mais fácil utilizar o 3D em vez de usar o 2D inicialmente para desenvolver meus conceitos. Eu desenho ainda meus concepts, mas eu nunca posto eles, porque eles são pra mim poder visualizar,
Tipo assim, Sim. pra mim poder ver ele antes se ele vai funcionar, né? Mas o 3D hoje ele é uma ferramenta tão rápida, né? E tão prática que tu consegue gerar essas interações quase que hiperrealistas, assim, sem ter que ter muito trabalho, né? Então a mesma coisa com esse aqui, por exemplo. Isso aqui eu fiz num chat numa conversa do WhatsApp com os amigos meus, assim. Que a gente tava querendo criar um negócio rápido, assim, pra ver. E isso aqui saiu em revista, saiu em fórum, saiu em post, em tudo que é lugar. Pra um negócio que era uma brincadeira, sabe? Mas é aquele lance que a gente tava conversando antes. Quanto mais relaxado tu tiver e mais em contato com a ideia, mais rápido tu consegue desenvolver a ideia, né? Sem as barreiras de tu ficar se perguntando, será que o que eu tô fazendo é certo, sabe? Isso aí destrói, cara. Isso aí, se tu tá no meio do processo de criação de concept e tu pensa assim, será que tá certo isso? Aí acabou já. Já perdeu a batalha, porque se tu não sabe, velho, ninguém sabe.